A vida na roça é mesmo assim. Eu durmo tarde, acordo cedinho, mas não tenho nada que faça eu trocar a vida na roça por outro lugar. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vai depender do horário que vocês for assistir esse vídeo. Estou aqui juntamente com meu pai para fazer a entrevista juntamente com ele para saber como é que foi o decorrer da vida dele. Como é que foi sua trajetória, pai, no Rio de Janeiro? Pessoal, bom dia a todos, ou boa tarde, ou boa noite, vai depender do horário que você for assistir esse vídeo. Não sei que hora você vai assistir. Eu estou fazendo um vídeo para vocês para trazer alguns esclarecimentos, porque não sei se todos sabem, mas eu sou mineiro do Vale do Jequitinhonha. Vale que o pessoal considera o vale mais pobre, o Vale do Jequitinhonha. Então, eu sou do Vale do Jequitinhonha. Eu sou de um vilarejo por nome de Peixe Cru, bem no leito do Rio Jequitinhonha. Hoje nem existe mais, existe um Peixe Cru novo que fica entre Acamã de Minas e Turmalina. Ele foi tirado do local lá, que foi feita uma hidrelétrica e lá cobriu tudo. Não existe mais o Peixe Cru velho, mas existe um Peixe Cru novo na 677, ele está na 677. Quando você sai da 367, você roda uns 10 a 15 quilômetros mais ou menos, aproximado de 10 a 15 quilômetros na 677, você vê a entrada de Peixe Cru. Então, deixando para vocês aí, em 87 eu disse sentido Bahia, fui até Taiobeira, Berizal, Taiobeira, essa área da Bahia, mas é Minas mesmo, divisa de Minas com Bahia. Em 89 eu fui sentido a Belo Horizonte, eu subi sentido a Belo Horizonte, eu era jovem, 89, tinha 19 anos, 19, 20 anos, subi sentido Belo Horizonte, tinha 20 anos, subi sentido a Belo Horizonte, aí eu trabalhei um bom tempo num bairro por nome Planalto, próximo à Lagoa da Pampulha. Creio que muita gente que assiste o canal conhece o bairro. Eu trabalhei na Avenida General Olímpio Mourão Filho, número 2070. Lembro até hoje meu patrão, seu José Soares. Trabalhava com ferro e aço, material de ferro e aço, metalúrgica. Eu trabalhei um bom tempo, de 89 a 91. Em 91, eu subi sentido Rio de Janeiro. Houve uma oportunidade de trabalho no Rio de Janeiro e eu segui sentido Rio de Janeiro. Cheguei no Rio de Janeiro em 91. Comecei a trabalhar no Rio de Janeiro, trabalhei em diversos segmentos, trabalhei em obra, construção civil, trabalhei em marcenaria, trabalhei como vendedor autônomo, trabalhei como camelô, trabalhei como vendedor autônomo. Depois fui microempreendedor no estado do Rio de Janeiro e trabalhei em diversos segmentos do estado do Rio de Janeiro. Um abração para os carioca, deixando aí um abração para os carioca. Gosto muito de todos os cariocas, sem exceção, mas tem que contar a realidade do Rio de Janeiro. Começar um pouquinho sobre a realidade do Rio de Janeiro. Se a gente vai trazer a história de trajetória de vida, né, William? Tem que falar sobre tudo, né, William? Então, respondendo aí, eu casei em 94, no estado do Rio de Janeiro, morava na cidade de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, casei em 94. Meu primeiro casamento, 3 filhos. Um abraço a todos os meus filhos, meus netos, minhas noras. 3 filhos, primeiro casamento. Graças a Deus, meus filhos são as maravilhas. Todo mundo trabalhando, todo mundo empregado, todo mundo trabalhando, todo mundo cuidando da sua vida. Então casei, não deu certo meu casamento. Até porque, pessoal, existe uma coisa comigo, eu sempre digo isso. Como andarão dois no caminho se não estiver de acordo? Não estou aqui para falar mal de ninguém, de maneira nenhuma, espécie nenhuma falar mal de ninguém. Mas como andarão dois no caminho, isso é bíblico. Como andarão dois em caminho se não estiver de acordo? E o que ocorre? Eu sempre, minhas raízes foi roça, lugar isolado. E o meu primeiro casamento, a minha ex-esposa não gostava de roça. E creio que até hoje não gosta. Cada um tem sua opinião, foi criada na cidade, a vida toda na cidade. Então, havia uma divergência ali, né? Então, fiquei casado até 2000, de 94 até 2000 e 2001. 2001, entre 2000 e 2001 eu separei. Aí eu separei, tudo legalmente. Na justiça, tudo bonitinho, sou separado legalmente na justiça. Meus filhos ficou comigo, os 3 filhos.
graças a Deus, todo mundo saiu de casa quando quis, de maior. E nesse meio intervalo, vou estar mostrando para vocês aqui durante o decorrer. Vou estar mostrando a minha esposa, que eu já tô com ela há 20 anos. Durante o decorrer do vídeo, vou estar falando para vocês aí. Só trazendo a história de vida para vocês. Porque existe uma coisa no ser humano, o William perguntou, também nós não comentamos isso antes, existe uma coisa no ser humano, primeiro passo do ser humano, acreditar em Deus. Não existe nada nessa vida que vai avante se você não acreditar em Deus. Primeiro passo é acreditar em Deus. Inclusive, ontem a gente escutamos uma coisa muito boa, que é sobre a casa do oleiro, né? Jeremias. Deus levou ele até a casa do oleiro para mostrar para ele como é que funcionam as coisas, né? Com o ser humano, né? Como é que funciona, como é que Deus trabalha com o ser humano. Então, a coisa funciona desse jeito. Se você não acreditar em Deus, você não tem nada nessa vida. E, trazendo para vocês, eu sempre fui um camarada ali criado numa fé cristã. Não falo sobre religião, falo sobre fé. Criado numa fé cristã e sempre prezei pela coisa correta. Então, fiquei ali no estado do Rio de Janeiro de 91 até 2014. 90 até 2014. Um bom tempo, né, pessoal? Um bom tempo, 23 anos. Então, nesse tempo, a gente passou altos e baixos, muitos altos e baixos. Conheço o estado do Rio, de Resende até o Rio de Janeiro. De Paraty, Angra dos Reis, Mangaratiba, até o Rio de Janeiro. De Além Paraíba até o Rio de Janeiro, passando por todas as cidadezinhas. De Santo Antônio de Pádua até o Rio de Janeiro. De Juiz de Fora até o Rio de Janeiro. Então o estado do Rio de Janeiro, eu conheço muito mais o estado do Rio de Janeiro do que o nosso estado de origem, que é o estado de Minas Gerais. Então, trabalhei bastante no estado do Rio de Janeiro. E, quer dizer, rico eu não fiquei não, viu, pessoal? Sou pobre do mesmo jeito, graças a Deus. Sou pobre, rico eu não fiquei. Mas, graças a Deus, estou tranquilo. E, nesse período, muito trabalho. Já passei, pessoal, falar pra vocês uma coisa. Rio de Janeiro é igual muitos canais falam aí, muitas pessoas falam. Rio de Janeiro não é pra amador, viu, pessoal? Pessoa que tá começando, Rio de Janeiro não é pra amador. Hoje tá pior, naquela época era mais tranquilo, assim em parte, mas hoje é pior. Deixando pra vocês, tem muitas pessoas que perguntam: ah, mas você morou no estado do Rio de Janeiro, você viu isso, você viu aquilo, você deixou de ver isso, você viu aquilo? A pessoa que trabalha com venda de rua, pessoal, venda externa, não é venda interna dentro de loja, venda externa, você vê diversas coisas que muitas vezes você nunca imaginava. Quem foi criado no interiorzão igual o nosso aqui, tranquilo, você nunca imagina ver, você nunca espera ver. Então, deixar pra vocês, já passei no meio de tiroteio, muito tiroteio dentro de Jacarezinho fazendo entrega, ni Baixa do Sapateiro, ni Rocinha, ni Linha Vermelha, Linha Amarela, Presidente Dutra, no meu bairro. Então o Rio de Janeiro, pessoal, ele é uma cidade sitiada por coisa errada. Deixar pra vocês aqui, sitiado por coisa errada. Mas tem muita gente boa, muita gente boa. Eu tenho uma reverência, uma grande sinceridade em dizer que os cariocas, que são verdadeiros, são cariocas, muito gente boa. E a cidade do Rio de Janeiro, 50% é carioca, 50% da cidade do Rio de Janeiro é mista. São pessoas mistas. Principalmente nordestino tem demais. Um abração para todos os nordestinos, porque eu estou quase na divisa do Nordeste, que eu estou em Minas, já quase chegando no estado da Bahia. Então, pessoal nordestino, gente boa. Carrega o Rio de Janeiro nas costas. Deixando para vocês, tudo na vida do ser humano tem que ter uma orientação de Deus. Lá no início eu disse, meu primeiro casamento não deu certo, tal. Mas meu sonho sempre foi voltar para minhas origens. Eu em 87 comprei aqui onde eu moro, um pedacinho de terra onde eu moro. Em 87. Hoje, nós estamos em 2025. Então, graças a Deus, sempre tive um pedacinho de terra aqui onde eu moro. E o meu lema de vida era consertar de vida, melhorar de vida e voltar para minha terra. Só que o melhorar de vida não deu certo não, viu, pessoal? O melhorar de vida não bateu não. Mas graças a Deus eu como, bebo, tenho minha roupa para me vestir. Graças a Deus não passei necessidade. Passou fome? Não, passei fome quando eu era criança. Passei muita fome, criado sem pai, só com mãe. Diversos irmãos de menor. Então a gente passou muita necessidade. Mas graças a Deus, hoje a vida tá tranquila. Entendeu? A gente ainda tem muita necessidade por motivo de saúde. Isso é óbvio, motivo de saúde, por idade. Hoje eu sou um velho, hein?
Cara de 56 anos não é novo, né? Já me considero um idoso. Então, hoje, deixando para os meninada nova. Aonde você passar, aonde você andar, aonde você passar, se você tiver Deus na frente, aprega o bem, aprega a paz, aprega a coisa certa, segue o correto, pega teu manual, lê ele todo dia ali, ó. Lê o teu manual ali todo dia. Teu manual de vida, como é que você vai fazer na vida, como é que você vai se dar bem. Porque o lado mal existe em todo lugar. Agora, tua escolha é tua, pessoalmente. Então, deixando para vocês aqui, eu sei que a maioria do meu público, existe bastante pessoas evangélicas, existe muita gente que não são evangélicos, existe, não sei, não conheço todo mundo, mas tem muita gente que são evangélicos, muitos não são. Deixar para vocês aqui. No livro de Reis, 1 Reis 22, existe um profeta por nome de Micaías. Micaías. Toda vez que eu leio a história daquele profeta de Deus, eu fico abismado com aquele homem. Aquele homem, ele foi ali no rei de Acabe, no reinado de Acabe, Jezabel, aquela turma ali, rei Josafá. Ele foi um homem que ele foi provado de tudo enquanto é jeito que você pensar que aquele profeta foi provado. Mas ele só tinha uma palavra, ele só tinha a palavra correta. Ele só tinha a palavra fiel, a palavra correta, a palavra digna de aceitação. Ele não falava o que Deus não mandava ele falar, ele só falava o que Deus mandava ele falar e o que era correto. Ele sofreu algumas consequências? Sofreu. Mas ele trazia a verdade. Então, se você quiser conferir, está no 1 Reis 22. Tem a história do profeta Micaías. Então, deixando para vocês, o homem, para ele viver nessa terra, ele tem que dibrar muita coisa. Ele tem que negar muita coisa mesmo. Deixar de lado muita coisa. Não é fácil não, muita coisa. Principalmente dependendo do estado que a pessoa morar. Mas a pessoa vence. Hoje eu me considero um vencedor. Eu tenho filho com 30 anos, tenho filho com 28, tenho filho com 25 anos e tenho filho com 18 anos. Então o que eu posso dizer? Eu sou um vencedor. Sou mais que vencedor. Mas sempre tive a minha escolha. Não vou dizer que algumas vezes a gente erra, mas tive a minha escolha sempre no que é correto. Deixando para vocês. Você hoje que é jovem, você que é criança, você que é jovem, você que está na sua adolescência, você que já é um jovem de 16, 14, 16, 18, 20 anos, 22 anos, não precipita em fazer a tua escolha. Não se precipita em fazer a tua escolha, não. Não precipita. Porque muitas vezes você faz uma escolha errada que vai te atrapalhar o resto da vida. E muitas vezes você pode se libertar daquela escolha, mas você vai sofrer consequência, igual eu. Entendeu? Eu sofri algumas consequências por escolha. Sofri algumas consequências por escolha. Mas graças a Deus, hoje eu tô tranquilo. E vou estar apresentando para vocês aqui a minha esposa, que a maioria não conhece. Chamar minha esposa aqui, Elisete. Ela é minha esposa do segundo casamento. Essa é minha esposa. Que hoje eu tenho o William, que tá gravando. O William não gosta muito de aparecer, ele tá gravando. Mas a maioria das pessoas conhece ele. Tudo é no tempo certo. Agradeço a Deus. Ela tá aqui. Ela sabe a consideração que eu tenho por ela. Ela ajudou a criar meus 3 filhos, que era de menor na época, né, Elisete? Verdade. Então ela ajudou a criar meus 3 filhos de menor. Hoje tem um William aí, que tá de maior. E só tenho a agradecer a Deus que eu tô com ela há 20 anos. Entendeu? Eu tô com ela há 20 anos. Nós moramos juntos 20 anos. Entendeu? O William já tem 18, já caminhando aí pros 19. Já entrou na idade aí, tá entrando pros 19 anos. Então estamos 20 anos juntos. Vou falar pra vocês. Luta nós passamos, né, Elisete? Já passamos muita luta, não passamos? Muita. Mas Deus nos levantou, nos ajudou muito. A presença de Deus é muito bom para nossas vidas. Porque sem Deus, na nossa vida, nunca vai para frente. Foi Deus mesmo que nos ajudou nas nossas lutas, em tudo. Eu agradeço a Deus em tudo. Pois é, pessoal. Então tá aí minha esposa, para quem não conhece, passa a conhecer. Então sou uma pessoa que eu falo sempre. Você, o primeiro ponto, você jovem, seja lá quem for, valoriza a tua família. Valoriza a tua família em tudo. Porque se você não valorizar a tua família, você não vai bem. Não adianta que você não vai bem. Você vai ter muitos problemas na vida. E muitas vezes, hoje existe uma coisa que se chama liberdade. Antigamente a liberdade era diferente hoje. Todo mundo tinha liberdade, mas tinha seu compromisso com o trabalho. Hoje existe uma liberdade. Hoje muitas vezes você não pode obrigar um filho seu a fazer nada. Ele sendo de menor, você não pode obrigar nada. Mas quando ele cai na mão da justiça, meu amigo,
A justiça vai fazer ele fazer tudo que ele não quer, ele não queria fazer e não quer. Ou quando ele cai na mão das pessoas que agem errado, que eu não vou citar nome de ninguém aqui. Porque não, o caminho do vídeo não é esse. História de vida. Quando ele cai na mão das pessoas que agem errado, ele vai ter que fazer o que ele nunca pensou na vida dele. Pessoal, deixando pra vocês aqui, eu já fui preso injustamente. Nunca contei isso pra ninguém, nos meus vídeos nenhum fala sobre isso, mas eu já fui preso injustamente. Eu fui preso uma vez, entendeu? Eu fui preso na delegacia DEAN de Morro Agudo, lá no estado do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Morro Agudo. Eu fui preso lá. Por quê? Porque, infelizmente, vocês não sabem como é que funciona a cidade. Muitas pessoas da roça não sabem como é que funciona a cidade. Mas, infelizmente, por eles querer suborno e eu não ter a quantidade de dinheiro que eles queriam, eu fiquei o dia todo preso, pessoal. Eu já tive preso um dia todo preso. Imagina a pessoa que passou um dia na cadeia presa injustamente. Imagina a pessoa que passa anos e anos na cadeia presa por não ouvir pai, não ouvir mãe, não ouvir conselho de um amigo. A escolha sua vai desenhar seu futuro. A escolha do ser humano vai desenhar seu futuro. Se você fazer a escolha certa, você vai ir bem. Se você fazer a escolha errada, seu futuro está comprometido. Então, só quero agradecer minha esposa aqui, agradecer meus filhos, todos meus filhos, meus netos, minha nora, e deixar para vocês: bota Deus na frente de tudo. Coloca Deus na frente pra você ver se a coisa não vai andar. A coisa vai andar, você vai bem, você vai ter problema. Vai ter problema? Porque nós somos provados. E somos provados até muitas vezes no fogo, para nós purificar a nossa vida. Mas a vida vai ser muito melhor do que você sem Deus. Que Deus abençoe a vida de todos. Muito obrigado e um abraço a todos.